Isaías capítulo 40, versículo 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército de estrelas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Bom, lendo esse texto eu queria te fazer uma pergunta. Quem você pensa que é Deus? Quem você pensa que é Deus? Você acha que Deus se esqueceu de você? Você acha mesmo que Deus esqueceu que você não tem dinheiro para pagar aquela conta, aquela dívida? Você acha mesmo que Deus esqueceu, mãe, do teu filho ou da tua filha que está no mundo? Você acha que Deus esqueceu de você porque você está desempregado e há algum tempo não conseguiu encontrar nenhum trabalho? Está sem uma renda mensal? Ele pendurou as estrelas, diz aqui a palavra, no universo, como um pai que pendura o brinquedo ali no berço para o seu filho sorrir e brincar. Deus criou todo o universo para a felicidade de suas criaturas. Ele não esqueceu de você, eu vim te dizer isso. Ele fez tudo para nós, mas Ele nos fez para Ele. Ele quer a sua amizade, Ele quer a sua companhia. Quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí João capítulo 1, versículo 1 também diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Por exemplo, quem disse haja luz? Jesus. Quem ordenou que as estrelas povoassem o universo? Jesus. Quem fez Adão conforme a sua imagem e semelhança? A Trindade ali. Quem lhe soprou nas narinas o fôlego da vida? Filipenses capítulo 2, versículo 6 diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, eu vim te dizer que seria uma infinita humilhação para Satanás se Jesus tivesse descido do céu e assumido a forma, a natureza de Adão antes da queda. Foi uma eterna humilhação ele ter descido do céu, embora com o caráter puro como era de Adão, agora assumindo a consequência do pecado. Foi uma eterna humilhação para Satanás. Em um corpo sujeito, ele veio em um corpo sujeito à fadiga, a cansaço, a sono, a fome, a sede. Eterna humilhação ao príncipe das trevas quando contemplou o Todo-Poderoso escondido no invólucro humano. Satanás teve certeza absoluta da vitória quando Adão, perfeito em todos os aspectos, transgrediu a santa lei, cometeu pecado. Ele não tinha mais poder e força para resistir. Também não deixou nenhum de seus demônios testá-lo no deserto, mas pessoalmente foi tentar Jesus no deserto, assim como pessoalmente tentou Adão no Éden. Se espalhou a notícia que o Rei da Glória desceria como homem para pagar o resgate do ser humano. A transgressão da eterna lei resultou aqui na morte e o salário da transgressão. A morte não era a morte temporal. A morte era a morte eterna. A morte que o ímpio, o incrédulo, irá experimentar no final do juízo final. A morte que Lúcifer irá experimentar no juízo final. A morte da qual não haverá ressurreição. A morte eterna, destruídos para sempre. O Rei dos Reis era o único do universo que possuía vida em si mesmo e que possui vida em si mesmo.
Nenhum querubim ou serafim poderia oferecer a sua vida em resgate da raça humana. Somente aquele que criou poderia pagar o preço da morte eterna. Nele havia a vida eterna, e somente a vida eterna dele poderia resgatar o homem da maldição do pecado e da morte eterna. E assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também por um único homem deveria entrar a vida eterna. Não havia esperança alguma se falhasse na missão. Imagina se Jesus tivesse falhado na missão. De quem alguém é vencido, do qual torna-se servo, diz Pedro lá em 2 Pedro 2,19. Deus deu a terra e o domínio de toda a terra a Adão, e ao ser vencido, a terra passa para o domínio de Lúcifer, e toda a terra passa para o domínio de Lúcifer. Não é Deus quem tem causado inundação, não é Deus quem tem punido as pessoas, não é Deus quem tem causado terremotos, maremotos e incêndios, não é Deus que criou o câncer, que criou a praga. Deus não quer que ninguém morra, Deus não quer que ninguém sofra. Eu tenho, Adaía, escutado algumas pessoas falarem para consolar as pessoas ali no velório. Não fica triste, Deus quis assim. Deus nunca quis assim, querido. Deus nunca quis que o ser humano morresse. Deus nunca quis que você enfrentasse a angústia da dor e da morte. Deus nunca quis isso. A dor e a morte, a angústia é um resultado da transgressão da eterna, imutável e santa lei de Deus. O salário da transgressão é a morte. E todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, diz a palavra de Deus. E ao transgredir o santo mandamento, a lei que protegia, a lei que nos daria vida, o homem trouxe a morte para si e para todos os seus descendentes. E agora o Pai olha do céu, e o olhar daquele que tudo vê, atravessa as bilhões de galáxias, atravessa milhares e milhares de estrelas, atravessa sóis, luas, planetas, e enxerga a Terra sustentada em um único raio de sol, uma poeira no universo. E olha, o olhar de Deus atravessa todas essas coisas e vê você todas as vezes que você está chorando em depressão profunda. Deus vê a mãe que clama pelos seus filhos. Deus vê a mãe que perdeu o seu filho. Deus, ele vê os filhos que perderam as suas mães. Deus vê os que estão na sarjeta, sem família, sem amigos, passando fome e sede. Deus vê seu povo orando noite e dia, clamando por livramento, por ameaças que está sofrendo, inclusive nesses dias. Deus vê o câncer comendo aqueles que estão ali nos leitos dos hospitais. Deus vê a culpa de um coração orgulhoso que não consegue pedir perdão. Deus vê a mágoa, o rancor do coração humano. Deus vê a angústia da pressão que o trabalho faz sobre você e você não pode fazer nada. O olhar daquele que tudo vê atravessa o universo inteiro por você. Poderia ter facilmente destruído a terra. Eu fico pensando, Deus bastaria um piscar de olhos e uma das labaredas do sol consumiria toda a terra. Mas ele não suportou a ideia de ver o mundo inteiro perecendo quando poderia fazer alguma coisa para me salvar e para te salvar. A salvação do planeta Terra custaria o universo inteiro. Porque Jesus é o Senhor dos céus, do mar e da terra e de tudo que nele há, diz a palavra. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. E aquele que é vencido torna-se escravo do vencedor. Se Cristo consentisse em um único pensamento pecaminoso, se ele violasse o único mandamento da lei de Deus, sóis, luas, estrelas, galáxias, planetas e mundos, querubins e serafins e representantes de todos os mundos seriam entregues na mão, sabe de quem? De Lúcifer, se ele tivesse perdido.
Eu subirei aos mais altos céus, estabelecerei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Esse aí é Lúcifer, é Satanás. Ele não tem interesse no planeta Terra, até porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, Salmo 24. Mas ao olhar para Cristo em forma humana, ele viu o domínio do universo inteiro em suas mãos. Se vencesse Jesus, é claro, ali, mas graças a Deus que isso não aconteceu. Por isso, para mim e para você, a salvação foi de graça. Para Deus, custou o valor e vale o preço de todo o universo sem fim. Que mais poderia eu, diz o Senhor, fazer pela minha vinha, pelas minhas criaturas? Eu quero te dizer, que ideia você daria para Deus para salvar aqueles que não querem ser salvos? Vou repetir. Que ideia você tem aí para dar para Deus para salvar aqueles que não querem ser salvos? Tudo que ele tinha, ele entregou por sua causa. João, ao contemplar o tão grande amor de Deus, deixou escrito, João 3,16, você conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque é a maior pergunta. Deus, a maior pessoa, amor, o maior sentimento verdadeiro, o mundo, o maior espaço em transgressão, de tal maneira, a maior forma que deu o maior gesto, seu Filho unigênito, a maior dádiva, para que todo aquele, o maior número de pessoas que nele crê, a maior demonstração de fé, não pereça, o maior castigo, mas tenha a vida eterna, a maior das recompensas. Se fosse aqui para nós resumir em uma palavra, que palavra você tem aí? Você pode ir aonde você for, você pode correr ou fugir para onde você quiser. Deus, ele se recusa em desistir de você.